cada vez mais quentes e invernos cada vez mais rigorosos. Os efeitos das mudanças climáticas no planeta são cada vez mais perceptíveis. Ao longo dos séculos, a Terra passou por diversas mudanças climáticas, mas hoje em dia já sabemos que a intervenção humana no meio ambiente é a principal causa para o aumento da temperatura. Mas o que significa um planeta mais quente e quais são as consequências de tudo isso? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. É comum em telejornais assistirmos às previsões do tempo e relacionar isso ao clima. Porém, clima e tempo são duas coisas bem diferentes. Quando a gente fala de tempo, é o estado da atmosfera atual. Hoje, como vai ser amanhã, como vai ser depois. Já quando a gente trata de clima, a gente fala de como que será a média desses tempos num período maior, por exemplo. Clima, como definição, a gente costuma dizer que é uma característica no qual a gente observa a atmosfera por um longo período de tempo, que a gente formatou que esse período seria no mínimo de 30 anos, e essas condições médias observadas nesses 30 anos são o que a gente determina como sendo o clima. Por exemplo, quando eu digo que a região Nordeste é uma região em que ocorre uma determinada quantidade de chuva, ou eu digo que é uma região onde se chove pouco, é baseado nessa análise dos últimos 30 anos. Envolvendo a grande esfera azul que é a Terra está a atmosfera, uma fina camada de gases essencial para estabelecer o clima do planeta. Uma maior concentração de determinados gases na atmosfera pode ser fundamental para a elevação da temperatura da Terra. A composição química da atmosfera, dessa concentração desses gases, ela apresenta uma evolução ao longo do tempo geológico da Terra. Então a Terra vem evoluindo nas suas estruturas. A gente chegou a esses patamares de forma natural. No momento em que a Terra se desenvolve, os organismos começam a serem cada vez mais complexos, essas suas interações produziram essas concentrações que a gente tem hoje. O que a gente tem observado é que existem alguns gases que a gente costuma estudar que têm a habilidade de reter calor na atmosfera, que são os gases que a gente chama de gases do efeito estufa. Eles apresentam características que absorvem energia emitida pela superfície da Terra. E o que a gente tem notado é que nos últimos 50, 60 anos, desde a época da Revolução Industrial, a concentração desses gases tem aumentado significativamente. Dados divulgados pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, órgão ligado às Nações Unidas, ONU, mostraram que a concentração dos chamados gases do efeito estufa bateu recorde em 2018. Segundo o boletim, o CO2 teve um crescimento de 147% em relação a 1750, na era pré-industrial. O aumento da concentração dos gases do efeito estufa, e aí você pode enumerar o metano, o CO2 ou outro gás, ele tem representado um aprisionamento maior de energia no nosso sistema. E a Terra, ao absorver energia, ela esquenta e emite energia de volta para o espaço. Ela emite radiação de volta para o espaço. O aumento dessa concentração de gases do efeito estufa, do CO2, por exemplo, ele tem propiciado um aprisionamento maior dessa energia, ou seja, a Terra tem perdido menos energia para o espaço. A consequência disso é que a temperatura do planeta tem aumentado. A estimativa é de que nos últimos 50 anos a temperatura média da Terra já tenha aumentado em 1 grau. Para muitos, 1 grau pode não significar nada, porém esse 1 grau é de temperatura média do planeta. A gente está falando de uma disponibilidade maior de energia no planeta inteiro. Então isso significa que uma maior disponibilidade de energia pode tornar regiões frias mais frias e regiões quentes mais quentes, ou o contrário. E não é porque a temperatura média do planeta aumentou que todas as regiões do planeta terão temperaturas mais elevadas. Como você pode observar aqui, a gente tem algumas áreas do planeta em que a temperatura se comportou abaixo da média para o mês de setembro. Quando a gente tem 1 grau a mais de temperatura média do planeta, significa que eu tenho mais energia disponível no planeta para que esses sistemas, para que a atmosfera possa variar ao longo do tempo.
E essa variação da atmosfera pode ter regiões em que você vai ter mais chuva ou menos chuva, ou regiões em que você terá um período mais frio ou mais quente. Eu costumo dizer que o ser humano ele vive pouco, né? Então, para a gente ter infelizmente, né? Quando a gente vive muito, a gente vive 90 anos. Então, a gente tem que ter um cuidado grande na hora da gente avaliar se aquele padrão que mudou na atmosfera está mais quente, está mais frio, o inverno esse ano foi mais frio, choveu mais no verão esse ano. Isso é um padrão de mudanças climáticas, o clima está mudando. Pode ser, mas também pode não ser. A projeção para o futuro do clima do planeta não é das melhores. E os danos causados à atmosfera podem ser irreversíveis. A gente utiliza uma técnica que é a modelagem climática, ou modelagem numérica do planeta, que são modelos matemáticos que simulam o comportamento do clima ao longo do tempo. Porém, para que esses modelos possam fazer essa projeção, a gente precisa desenhar cenários no qual a gente acredita que o planeta irá seguir ao longo desse século. Então, esses cenários estão basicamente desenhados em função da quantidade de energia que terá disponível no planeta para que todas essas características da atmosfera evoluam ao longo do tempo. Então, por exemplo, numa condição mais otimista, a gente tomaria todas as decisões necessárias para diminuir a concentração ou emissão de CO2 para a atmosfera, por exemplo, e aí eu teria uma condição de eu só ter um aumento de 2,5 graus na temperatura do planeta até o final do século. Não há um cenário no qual a gente reduza ou pare de aumentar a temperatura do planeta. Num cenário mais otimista, a gente só aumentaria entre 2 e 2,5. No mais pessimista, aquele no qual a gente tem lutado e trabalhado para manter, aquele que a gente não toma as decisões que são necessárias, continua queimando petróleo, a gente continua desmatando as florestas, a gente continua destruindo as nossas bacias hidrográficas, poluindo rios e etc. Nesse cenário, que é o mais pessimista de todos, a gente teria a temperatura do planeta elevada em torno de 4 a 6 graus até o final do século. Ao atingir esse valor de 1,5 graus, tudo que a gente tentou fazer, o que a gente não fez, se a gente não fizer, a gente não tem mais como reverter. Hoje, quem trabalha com mudanças climáticas, a gente não mais trabalha com mitigação. A gente tem algumas pessoas trabalhando desenvolvendo meios de mitigar aquecimento, mas a grande maioria já está trabalhando desenvolvendo ciência para adaptar a população a viver num planeta mais quente.